Oi todo mundo! O vídeo de hoje é pra contar tudo pra você sobre o meu cabelo ruivo, contar como eu cheguei na cor, qual é a tinta que eu uso, enfim, tudo o que vocês quiserem saber a respeito do meu cabelo no que se trata da coloração da cor ruiva cobreada. Bom, pra quem me acompanha desde o início, ou pelo menos desde o início da minha saga ruiva, sabe tudo que eu já fiz no meu cabelo. Sabe como foi o processo, o que eu fiz pra chegar no tom, que tinta eu uso, porque eu sempre registrei tudo em vídeo ou em post. Então se tu entrar no meu canal... Gente, desculpa se eu ficar um pouco ofegante, é porque o meu nariz tá entupido. Então eu falo, não consigo respirar e fico ofegante. Bom, voltando. Se tu entrar no meu canal, todos os meus vídeos são organizados por tags. Então tem uma tag chamada cabelo ruivo, / dicas para cabelo, / cuidados capilares. E lá tem todos os vídeos que eu já fiz a respeito de cabelo ruivo, no que se trata do que eu já fiz no meu cabelo, enfim. Assim como no blog, tem uma tagzinha lá que organiza as postagens, uma tag chamada cabelo ruivo, que lá tu encontra tudo o que eu já postei também em material falando sobre isso. Bom, mas como tá tudo dividido em vários vídeos, por exemplo, não tem nenhum vídeo que mostra todo o processo que eu fiz para chegar no tom, são uns 3 vídeos separando o assunto, eu decidi fazer esse daqui para contar tudo o que eu já fiz, matar a curiosidade de vocês. Assim, esse vídeo se torna referência para, por exemplo, eu quero saber qual é a cor de tinta que a Jéssica usa, qual a marca, enfim. É só vir nesse vídeo ou no post que vai ter tudo certinho, ok? Então, acho que assim vai ficar melhor. Muitas pessoas me perguntam, então acho que esse vídeo vai ficar bem bacana. E vai ficar um pouquinho longo, já aviso. Pra me organizar, eu decidi separar o vídeo em 3 tópicos. Não separar, mas organizar ele por 3 tópicos. E o primeiro é como eu cheguei no tom. Bom, gente, eu vou contar como foi a minha experiência, como eu cheguei no tom. Mas não tomem o meu processo como o que vocês devem fazer para chegar também. Se você quiser saber como tu pode fazer para chegar no tom de cabelo ruivo, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que é Manual do Ruivo Acobreado, como chegar no tom. Eu posso deixar linkado na postagem do blog. Tá sempre linkado na lateral do blog, Manual do Ruivo. Lá eu fiz um post explicando tudo sobre coloração, falando como tu pode chegar se teu cabelo for virgem, se teu cabelo for descolorido, se teu cabelo for tingido de outra cor. Então, se você quer saber como ficar ruiva, vá naquele vídeo. Este não é o vídeo pra você. Aqui eu conto como eu cheguei, certo? Então vamos lá. Pra começar, eu quero dizer que quando eu comecei a ficar ruiva, eu tivesse a experiência que eu tenho hoje em dia, eu teria feito diferente. Ok? Mas eu acho que é errando que se aprende, é com o tempo que a gente ganha experiência, enfim, né? A gente não nasce sabendo, então tudo que eu fiz poderia ter sido evitado, eu poderia ter feito de uma maneira muito mais fácil e muito menos danosa pro meu cabelo, ou pelo menos algo que fosse mais rápido até de recuperar. Mas, enfim. Bom, o meu cabelo natural é preto, ele é base 1, tá? Então ele é bem preto, ele não é castanho escuro, meu cabelo é preto. Devido à minha descendência indígena, enfim, o meu cabelo é bem pretinho mesmo, eu vou deixar uma foto pra vocês conferirem. Mas quando eu decidi ser ruiva cobreada, o meu cabelo tava pintado de vermelho cereja. Um vermelho, se eu não me engano, era 77.46 ou 0.64 da Imédia da L'Oréal, que o número é vermelho extra intenso. Então era um vermelho bem intenso e ele tinha já muitas camadas de tinta. Então, quando eu fui ser ruiva, a primeira coisa que eu tentei foi passar o Decap Color, que é o que eu recomendo para a maioria das pessoas que chegam em mim perguntando o que devem fazer se já tem o cabelo tingido. O Decap Color, ele é uma decapagem alternativa, menos danosa para o cabelo do que a descoloração, porém nem sempre ele é eficaz. Depende da tintura, depende de quantas camadas tem de tinta no seu cabelo. E no caso, a minha tinha muitas camadas, olha, eu acho que mais de 10 camadas de tinta vermelha, que é a tinta, assim, uma das tintas mais difíceis de retirar do fio depois, porque é um pigmento que gruda no fio e depois é um parto pra tirar. Sério mesmo. Então, o Decap Color não fez nem cosquinha no meu vermelho. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava descolorir o meu cabelo pra poder passar a tintura ruiva.
Só que eu não quis descolorir o cabelo inteiro, porque eu achei que ia danificar muito, que depois não ia ter volta, né? Porque eu não conhecia o cronograma capilar, eu não sabia como recuperar o cabelo, então eu decidi fazer mechas, certo? No processo de mechas, a cabeleireira pegou o meu cabelo vermelho, selecionou algumas mechas, descoloriu, o resto ficou vermelho e o descolorido eu tonalizei, pintei na época, acho que eu pintei com uma 7.4. E aí, o meu cabelo, na primeira sessão, ele ficou ainda muito avermelhado e pouco cobre. E eu precisei fazer uma segunda sessão de mechas. Eu fiz em menos de um mês, acho que eu fiz em 2 semanas, uma segunda sessão. Quando eu fiz essa segunda sessão de mechas, o meu cabelo, eu já consegui atingir um tom acobreado. Porque o meu cabelo ficou... Ele ficou um acobreado bem fechado, uma base 7 mais ou menos, e ele tinha aquelas nuances do vermelho. Então ficou uma cor bonita, eu também vou ver se eu deixo umas fotos pra vocês. Qualquer coisa, tem vídeo onde eu mostro o processo e tudo isso eu vou deixar linkado no post do blog pra ficar melhor explicadinho. Fiquei um tempo, né, tratando o meu cabelo, mas com o cabelo com um acobreado ainda bem puxado pro vermelho e de base 7. Depois de uns 3 meses cuidando do meu cabelo, eu decidi fazer mechas por uma terceira vez, para clarear o tom. Eu queria descer do tom da base, ou melhor, eu queria subir da base 7 para a base 8 ou 9. Eu queria um ruivo mais claro. Então eu fui lá e puxei mechas de novo para clarear o tom. E consegui uma cor que eu gostei muito, que basicamente já era o que eu queria. Ai, com licença, gente, minha tatuagem tá coçando. Eu vou ter que dar uma coçadinha de leve, assim, dos ladinhos. Enfim. Voltando ao foco onde estávamos. Na terceira vez que eu puxei mechas no meu cabelo. Eu cheguei a um tom que eu gostei muito, era um laranjinha bem clarinho. Na época eu tava usando coloração da Tech Italy, então eu usava 7.4, nas 2 primeiras vezes que eu descolori as mechas. Na terceira vez eu comecei a misturar 7.4 com 9.3. Então a mistura resultava mais ou menos numa base 8.43 ou 8.34. Enfim, dependia da proporção que eu colocava das tintas. Mas eu consegui um ruivo bem clarinho. Porém, qual foi o problema? O problema, gente, é que conforme minha raiz ia crescendo, eu ia pintando com a tintura, o ruivo ia ficando uniforme, ia ficando legal. Mas no comprimento ainda tinha mechas vermelhas. Porque a gente sabe, né? Quando a gente puxa mechas, algumas são descoloridas e outras não. E essas que não são descoloridas, como eram vermelhas, o cobre nunca conseguiu cobrir elas. Então meu cabelo começou a ficar manchado. Isso é um grande problema para quem pinta o cabelo, tinge já de uma cor e quer começar a colorir de outra mais clara. Porque a raiz vai começando a ficar clara, porque ela é virgem, ela pega melhor a coloração, e o comprimento não. Então meu cabelo começou a ficar muito manchado, também vou ver se eu coloco uma foto para vocês. E aí o que eu precisei fazer para corrigir isso? Eu precisei descolorir o meu cabelo onde ele estava mais escuro. E foi aí que eu fiz mechas californianas, que são aquelas mechas que a gente descolore só as pontas do cabelo. Eu até fiz um vídeo comentando que eu havia reprovado as californianas da L'Oréal, porque eu tentei com elas fazer esse processo, não deu certo. E aí eu precisei pegar um pó descolorante que eu tinha aqui em casa, que era um da Igora, da Schwarzkopf, muito bom. Descolori com oxigenada de volume 30 e consegui tirar a parte mais escura do meu cabelo, consegui, né, clarear onde estava com as manchas avermelhadas ainda. Porém, esse processo danificou bastante o meu cabelo. Então, dentro de 6 meses, eu puxei mechas 3 vezes e fiz uma californiana. Então, tudo isso porque eu não queria descolorir meu cabelo por inteiro e pintar.
porque eu tinha medo de danificar. E olha o que aconteceu. Acabou que eu precisei fazer 4 processos que danificaram meu cabelo num período bem grande. Então, hoje em dia, se eu fosse começar tudo de novo, eu teria descolorido meu cabelo uma vez só, pintado, ficado com ele uniforme, bonitinho, e depois só feito muito cronograma capilar pra recuperar. Mas enfim, depois que eu fiz as californianas, que eu descolori as pontas do meu cabelo, eu consegui finalmente acertar o tom dele, deixar ele uniforme, e aí era só acertar a tinta. Consegui chegar numa tinta que oferecesse o tom que eu gostava. Aí eu fiz vários testes com a coloração, até separei aqui, com as colorações da Keune, porque a Keune foi uma das marcas que, durante as minhas pesquisas, foi a marca que oferecia melhor durabilidade, menor dano pro cabelo, enfim. Quis testar, aprovei, gostei muito, já fiz vídeo resenhando as colorações da marca, dando minha opinião sobre, pra mim são as melhores que eu já usei. Eu já usei L'Oreal, eu já usei Tech Italy, eu já usei Alpha Parf, já usei tintas de farmácia como Beauty Color, essas coisas, e pra mim a Keune foi a melhor de todas, a que menos danificou meu cabelo, enfim. E aí eu fiz algumas misturas com Keune, usei Keune 9.43, usei a Keune 8.4, usei mix, até que eu cheguei no tom que eu uso hoje. Eu cheguei nele mais ou menos no final do ano passado, em novembro, dezembro, que é a 8.4 da Keune. Às vezes eu uso ela pura, às vezes eu uso ela com mix. Chega inverno, a gente fica gripada, é um horror, mas enfim. Só que os mix, eles são intensificadores de cor. Ele, na hora que tu pinta, ele vai ficar, por exemplo, se tu colocar o mix cobre intenso, ele vai deixar o seu cabelo um cobre mais intenso, né? Com uma coloração mais cobre, mais laranja. Mas o mix, ele desbota mais rápido, porque ele não fixa tanto quanto uma coloração. Então, o meu cabelo, ele é 8.4. Às vezes, quando eu quero deixar ele mais laranja, eu coloco o mix, às vezes não. E desde então, desde novembro, dezembro, quando eu comecei a usar essa tintura, eu não alterei mais ela, eu só uso essa daqui. Tanto que eu fiz uma compra, foi até no eBay, eu comprei, eu acho que uns 10 tubos dela, tem até lá no uma caixinha ali no canto. E desde então eu não tenho usado outra tinta. Muitas de vocês, às vezes, chegam num vídeo onde o meu cabelo tá mais vibrante, mais laranja, mais apagado, enfim, e perguntam: qual é a tinta que tu tá usando nesse vídeo? Gente, desde novembro, dezembro, eu só tenho usado a 8.4. Porém, o cabelo ruivo, ele muda muito dependendo da luz onde ele tá. Aqui eu tô usando uma luz mais branca, então ele vai ficar de uma cor. Se eu estiver usando uma luz mais amarela, ele vai ficar de outra. Se eu estiver usando uma luz, tipo a luz da janela, luz natural, ele vai ficar de outra cor. Mas todas elas são a 8.4 da Keune, certo? O segundo tópico é um que eu já comecei a falar com vocês, que é sobre a minha tinta. A tinta que eu uso atualmente é a 8.4 da Keune, aqui ó, 8.4 da Keune, com oxigenada de volume 40 na raiz. Para abrir o meu tom, que é um tom base 1, sem precisar descolorir, eu preciso utilizar a oxigenada. Nossa, a minha tá muito no fim, eu preciso comprar outra porque eu acho que não tem mais nenhuma aplicação aqui. Ai, meu coração. Para abrir a tonalidade do meu cabelo sem precisar descolorir e ela ficar assim, ó, bem clarinha, eu preciso usar a oxigenada de volume 40. Porém, eu utilizo ela só na raiz. Quando eu vou pintar o meu cabelo por inteiro, todo o comprimento dele, coisa que eu não faço seguidamente, para vocês terem uma ideia, de dezembro, início de dezembro até agora, quando eu comecei a usar 8.4, eu só pintei o meu cabelo todo 2 vezes. Uma em dezembro e uma em março. Então, eu pinto a cada 3, 4 meses. E aí, quando eu pinto, eu utilizo oxigenada de volume 20 no meu comprimento. Por quê? Porque o meu comprimento já tá claro, ele não precisa abrir mais o tom para pegar. Então é só mesmo uma oxigenada de volumagem suficiente para abrir a cutícula e a cor fixar. Não precisa abaixar o tom. Então, quando eu pinto meu cabelo inteiro, eu uso oxigenada de volume 20. E indico fazer isso para quem já tem o cabelo colorido. Para quem já tem o cabelo ruivo, não precisa usar uma oxigenada, por exemplo, eu preciso usar uma 30, uma 40 para abrir a raiz. Não precisa usar o mesmo no comprimento, porque ele já tá claro, certo?
E o último tópico é a manutenção da cor, que para muitas pessoas o ruivo parece ser um bicho de 7 cabeças por causa da manutenção. Todo mundo acha que a manutenção do ruivo é horrível, é o que detona o cabelo e tudo mais. Mas na verdade não é bem assim. Se você todo mês for pintar o cabelo inteiro ou for ficar mudando de tinta, esse mês eu quero testar a marca Keone, mês que vem eu quero usar Tech Italy, ou no outro mês eu quero usar Igora, no outro mês eu quero usar, sei lá, enfim, Alpha Parf. Se tu quiser ficar trocando de tinta todo mês, pintando teu cabelo todo mês, vai acabar danificando, mas não ponha a culpa no ruivo. Ele é como qualquer outra cor de cabelo. Ele precisa ter uma manutenção de retoque de raiz e de tonalização da cor, mas não é algo que dê muito trabalho. Eu tive mais trabalho no início, quando eu ainda estava no processo de descolorir o cabelo para chegar na minha cor. Aí o meu cabelo precisava de uma manutenção não só de cor, mas precisava de um cuidado muito maior no cronograma capilar, porque ele estava extremamente danificado, enfim. Mas depois que eu recuperei todo o meu fio desses processos que eu precisei fazer para chegar até a cor que eu queria, agora como é que eu faço? Eu retoco a minha cor a cada 15 dias. Aí o pessoal vai falar, meu Deus do céu, viu porque eu não gosto de ruivo? Porque dá muito trabalho, a cada 15 dias tem que retocar. Não é que você precise retocar a cada 15 dias. Tu vai fazer a manutenção do teu cabelo de quanto em quanto tempo você quiser ou achar necessário. Eu gosto de fazer a cada 15 dias. Porque eu sou chata e eu não gosto da minha raiz aparecendo. Com 15 dias eu já tenho mais de um dedo de raiz e isso me incomoda. Então a cada 15 dias eu retoco a minha raiz. Tem gente que não se importa de ficar 2 meses sem retocar e ficar com um raizão de 3 dedos. Tem gente que não se importa. Eu me importo. Então eu estabeleci que um prazo bom para retoque da minha cor é a cada 15 dias. Então a cada 15 eu pego a minha 8.4, pinto a raiz e tonalizo o comprimento. E com o que eu tonalizo? Com a Semicolor da Keone. Também uso a Semicolor na cor 8.4. Então ela oferece a mesma cor da minha raiz. Hoje mesmo eu retoquei, hoje foi um dia que eu fiz retoque, então eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou puxar bem o zoom. Pra vocês verem a cor da minha raiz, que foi pintada com tinta permanente. E a cor do meu comprimento, que foi, ó, pintada com... Foi pintada não, que foi tonalizada com a Semicolor. Olha só. É a mesma cor. A Semicolor, ela é um tonalizante sem amônia, que age tom sobre tom. Então, ela não clareia o cabelo, ela não danifica, ela não pinta permanentemente, ela só vai tonalizar e a cor que tu vai obter vai depender da cor base que tá o teu cabelo. No meu caso, a cor base é uma 8.4 e eu tonalizo com outra 8.4, por isso que eu consigo chegar no mesmo tom. Porém, se tu pinta teu cabelo com uma base 7 e tu for usar um tonalizante 8, tu não vai obter a mesma cor que eu tenho. Mas enfim, a Semicolor, essa daqui, ela é utilizada, cadê? Com um Semicolor ativador, que seria mais ou menos a mesma coisa que uma tinta selada com oxigenada. Esse produtinho aqui faz com que a cutícula do cabelo abra um pouquinho mais para penetrar e fixar um pouco mais a tinta, mas não o suficiente para clarear o tom, essas coisas. Ou seja, não dá para fazer retoque de raiz com a Semicolor, porque ela é só um tonalizante. Além disso, eu gosto muito e eu não dispenso o uso desse produto aqui que eu uso desde o início da minha saga ruiva, que é o Banho de Brilho do Celso Kamura. Esse produtinho aqui, ele é um tonalizante também, ele é um tonalizante hidratante, ele é livre de amônia, ele não precisa ser usado com ativador ou qualquer coisa do tipo. Ele é um creminho que hidrata teu cabelo e oferece uma corzinha a mais. Então, esse daqui não tem assim, eu uso de tanto em tanto tempo. Eu uso sempre que me dá vontade. Às vezes eu vou hidratar meu cabelo no passo do cronograma capilar, e aí, em vez de aplicar uma máscara, eu aplico ele, porque ele deixa meu cabelo super sedoso, super macio, soltinho, dá uma boa hidratada e já dá uma avivada na cor. A cor que eu uso é a cobre, porque ela chega super perto da cor da minha 8.4, então eu me identifico muito com esse daqui. Tem a cor conhaque também, e esses dias eu comprei um da Keraton,
é Keraton Henna na cor cobre, que eu comprei pra testar, porque esse meu tá acabando, e aí eu vou fazer um post no blog, mostrando o cabelo antes de aplicar e depois pra ver a cor que ele oferece e tudo mais. Então, gente, isso daqui é tudo que eu tinha pra falar pra vocês sobre o meu cabelo ruivo. Como eu cheguei no tom, demorou cerca de 6 meses pra eu conseguir chegar. Fiz luzes, mechas, enfim, 3 vezes, fiz uma californiana e já faz mais de 6 meses que eu pinto só com a 8.4. Essa foi a cor que eu me achei, é a cor que eu mais gosto. Eu acho que me oferece um resultado super natural, eu gosto muito. Acho que combina com o meu tom de pele e tudo mais. Não penso em trocar essa tinta tão cedo. Eu sempre quis encontrar tinta pra chamar de minha. Aquela tinta que daqui a 10, 15 anos, quando perguntarem qual é a cor do cabelo da Jéssica, todo mundo vai saber que é 8.4, porque é a tinta que eu me estabeleci. Se um dia eu acabar trocando, talvez seja pra baixar um pouco o tom, pra deixar ele talvez mais avermelhadinho, dependendo do meu estado de espírito, mas a marca Keone é uma marca que eu não quero largar por nada, a não ser que um dia eu não tenha mais condições financeiras de comprar ela, porque ela é uma tinta um pouquinho mais cara. Mas ela deu super certo com o meu cabelo. Se o meu cabelo hoje é um cabelo ruivo saudável, eu devo agradecer a ela, porque ela não danifica em nada o meu cabelo. A manutenção que eu faço com a tintura permanente e a semicolor é maravilhosa, não danifica em nada mesmo. E é isso. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas, que tenha matado a curiosidade. Tudo que eu falei no vídeo, fotos, tudo, vai ter no post escrito também e o link tá aqui embaixo. Então, é isso. Se gostou do vídeo, dê o joinha pra me ajudar na divulgação. Um super beijo e até os próximos.